Eu quero concordar com o senador Humberto Costa em uma coisa. Realmente não é do governo o dinheiro que está sendo gasto para a realização da Copa. Não é do governo. Não é do governo, não é do PT. Esse dinheiro é do povo brasileiro. É o dinheiro do povo brasileiro, do contribuinte que paga impostos, muitas vezes sem poder pagar, paga impostos demais. É esse dinheiro que está sendo gasto para a realização da Copa do Mundo no Brasil. Para a festa de muitos, mas que não é a festa para todos os brasileiros, especialmente para os brasileiros pobres, já que este governo gosta de falar muito na pobreza nacional. Ora, todos nós sabemos, não há 3% dos recursos investidos da Copa do Mundo com origem na iniciativa privada. Os recursos todos, ou quase todos os recursos, cerca de 97% dos recursos são de origem pública. Não importa se do governo de Brasília, se do governo do Paraná, ou se do governo da União. Não importa se é através da Caixa Econômica, Banco do Brasil e BNDES. Eu indago àqueles que afirmam não se tratar de recursos públicos, e sim de empréstimos oferecidos pelo BNDES. Qual a origem dos recursos do BNDES? A origem é o trabalhador, especialmente. São recursos que têm origem no FGTS, são recursos que têm origem no FAT, são recursos do Tesouro Nacional. Quantas vezes, senador Aloysio Nunes, aprovamos aqui medidas provisórias transferindo recursos do Tesouro Nacional ao BNDES? E agora? Pergunte, por exemplo, aos comerciantes de veículos, de caminhões, de tratores, os revendedores, com contratos celebrados para a conclusão de negociações que não podem ser concluídas porque o BNDES alega não ter recursos para o financiamento. Isto sim que fomenta a economia do país. Caminhões, tratores, ônibus, veículos de modo geral, negociados pelas revendedoras em todo o país, sem conclusão de negociação, porque o BNDES alega não possuir recursos nesse momento. Mas tem para a JBS, tem para Cuba construir porto, construir aeroporto, para a Venezuela construir metrô em Caracas, hidroelétrica, etc. Tem para empréstimos secretos. Não sabemos o destino, não sabemos as condições, prazo de carência, possibilidades de retorno, mas não tem para fomentar a economia nacional. Aliás, esse governo joga no chão a soberania nacional. Mais uma vez, a FIFA se impõe. E o nosso governo rasteja humildemente, envergonhando o nosso povo, fazendo do Brasil uma república de bananas. Agora, a FIFA manda e o governo obedece. A FIFA determina, e o governo restringirá mais de 800 voos em horários de jogos da Copa. 800 voos serão cancelados e outros 150 voos serão remanejados. A FIFA anuncia que o governo Dilma criará zonas de exclusão do espaço aéreo brasileiro durante o horário dos jogos de futebol nas 12 cidades-sede, restringindo pousos e decolagens em aeroportos. Tais medidas, senhor presidente, devem afetar 16 mil passageiros, que devem ter seus bilhetes cancelados, os seus voos remanejados com a decisão anunciada. 16 mil brasileiros. Mas o governo do Brasil não está nem aí com o povo brasileiro. Quer agradar o senhor Blatter, quer agradar a FIFA, obedece cegamente, rasteja como germe impotente diante da prepotência de uma entidade privada internacional.
um exemplo drástico da zona exclusão imposta nas cidades sede da Copa, na final, no Maracanã. A zona de exclusão terá duração de 7 horas, passando a valer 3 horas antes e 4 horas depois do início do jogo. A medida impede voos de qualquer aeronave convencional num raio de 7 quilômetros a partir dos estádios, o que vai provocar o fechamento para pousos de 8 aeroportos localizados no Rio, Belo Horizonte, Cuiabá, Manaus, Fortaleza, Recife, Salvador e Curitiba. Também haverá restrições nas decolagens que devem ter seus horários alterados. Ou seja, a FIFA está governando o Brasil. Senador Aloysio, talvez porque esse governo tem um ministério tão incompetente, composto para atender o apetite fisiológico dos partidos que apoiam o governo, que se encontram à sombra do poder, um ministério que puxou para baixo a qualidade da administração pública no Brasil, que a presidente Dilma prefere governar o Brasil com a FIFA. É o que está ocorrendo. Alteramos legislação, afrontaram a nossa soberania, fizeram do Brasil uma republiqueta para realizarem aqui a Copa do Mundo. É bom, antes de conceder os apartes aos meus colegas, senador Aloysio, senador Cícero Lucena, é bom dizer que nós nunca nos posicionamos contra a realização da Copa no Brasil. Não. Quando se anunciou, não houve nenhuma rejeição à realização da Copa no Brasil. O que há rejeição da nossa parte, o que há condenação da nossa parte, é a forma com que conduzem os negócios do Brasil destinados à realização da Copa do Mundo. O que nós não concordamos é com esta farra com o dinheiro público. O que nós não podemos admitir é a irresponsabilidade de gestão, é essa submissão às imposições que vêm de fora, a alteração da legislação, abrindo portas, inclusive, no que diz respeito à responsabilidade fiscal, para agradar a FIFA. Não é aquilo que ouvimos há pouco. Não haverá no Brasil uma invasão de turistas durante a Copa. O que a hotelaria diz é que teremos menos turistas do que nos anos anteriores. A hotelaria brasileira afirma que teremos no período da Copa menos ocupação nos hotéis do que tivemos nos anos anteriores no mesmo período, porque há um prejuízo para o turismo de negócios. São Paulo, do senador Aloysio Nunes, por exemplo, tem apenas, até agora, 53% da ocupação de hotelaria com reservas definidas. Em todas as sedes, capitais, sedes para a realização da Copa, em todas, nós temos de 19% de disponibilidade a 50% de disponibilidade. Portanto, não é esse festival de turistas no Brasil deixando dólares aqui e levando uma imagem positiva do nosso país para o exterior. Aliás, que bom se fosse assim. Agora, o que mais nos provoca indignação é o roubo, é o assalto ao dinheiro público. É por isso que vou apresentar um projeto hoje, depois dos apartes, vou dizer sobre esse projeto, mas aqui em Brasília mesmo, nós temos aí a medalha de ouro na Olimpíada do Superfaturamento, com esse monumental estádio de futebol, com vazamentos e com deficiências, mas que vai alcançar 2 bilhões de reais. Com o superfaturamento já denunciado pelo próprio Tribunal de Contas do Distrito Federal. E nós vamos aguardar as providências da Presidência da República em relação ao comportamento desse governo aliado, que é o governo Aguinaldo em Brasília. Nós vamos assistir isso sem providências? Se há a constatação do superfaturamento, se já não há mais dúvida que houve superfaturamento, não há necessidade nem de estabelecer o parâmetro de comparação entre o custo do assento nesse estádio ou
dos demais estádios construídos no Brasil, com o custo do assento dos estádios da Alemanha e da África do Sul. Nós já anunciamos aqui o custo por assento nos estádios da África do Sul foi em torno de R$ 5.500. Nos estádios da Alemanha, país de primeiro mundo, com estádios maravilhosos, R$ 5.500, R$ 5.400. E no Brasil, aqui, R$ 11.800 é o custo por assento em média nos estádios brasileiros. Certamente o de Brasília é um custo superior. O povo é pobre, mas o governo federal faz... O povo é pobre, o governo é rico e faz muita festa. E faz estádios com assentos para nádegas milionárias. Enfim, essa é a realidade. Podem dourar a pílula, podem mistificar, podem forjar a realidade, podem escamotear a verdade. Mas esta é a realidade indesmentível. Das 41 obras prometidas, 31 foram anunciadas. Apenas uma concluída, senador Cícero Lucena. Talvez seja essa a que se refere o senador Paulo Paim. Porque os especialistas que estiveram na Comissão de Educação na terça-feira da semana passada informaram que apenas uma única obra está concluída. As demais, algumas sendo iniciadas e outras a meio caminho. Nós imaginamos que um governo competente certamente tiraria, sim, benefícios extraordinários, deste que é o maior evento midiático do planeta. No entanto, nosso governo está não só desperdiçando esta oportunidade, como nos afundando ainda mais em dificuldades financeiras, econômicas, com esta inversão de prioridades e, sobretudo, com essa complacência com a corrupção que implica desperdício do dinheiro público. Eu peço mais um pouco de tempo, senador Paim, até porque o orador que me antecedeu teve além do tempo da liderança e nós não questionamos... Não, Vossa Excelência sabe que eu sempre dou todo o tempo necessário. Exatamente. Para Vossa Excelência e para todos aqui, principalmente da oposição e da situação. Eu reconheço dos dois. Eu reconheço e por isso não o questionei quando o orador que me antecedeu teve um horário extra para o seu pronunciamento. Ocorre que a campainha realmente sempre nos toca, eu dou mais 5 sempre, E daí mais 5 se necessário ainda. Senhor presidente, o que nos revolta é ver o governo gastando 30 bilhões para a realização da Copa do Mundo. Não seriam necessários 30 bilhões com toda a segurança e negando recursos para atender direitos adquiridos dessas pessoas que aqui se encontram, os aposentados do Aeros. Estes estão lutando para obter recursos que ficam muito aquém, infinitamente aquém dos recursos que estão sendo, infelizmente, transferidos para bolsos indevidamente através da corrupção com o superfaturamento destas obras. Eu poderia citar também que com 25 bilhões, eu faço questão de repetir sempre esse número, porque ele é elucidativo para desenhar a razão da nossa revolta diante desses fatos. 25 bilhões seriam suficientes para colocarmos nas escolas brasileiras todos os brasileiros de 4 a 17 anos que estão fora delas. Então é evidente que isso é mais importante. Em relação ao desperdício do dinheiro público, estou aqui apresentando e pedindo o apoio dos meus colegas, um projeto de lei que tenta corrigir ou dificultar o superfaturamento de obras. Nós já debatemos aqui, especialmente quando explodiu o escândalo no Ministério dos Transportes, debatemos as razões do superfaturamento. Então, um dos maiores problemas que existem no Brasil, no que diz respeito à execução das obras,
é o mau uso dos recursos públicos e o atraso na finalização das mesmas. É necessário que a legislação seja alterada a fim de que se possa impedir que ocorram tais situações. Assim, o projeto que estou apresentando visa aprimorar a lei de licitações, a fim de determinar que nenhuma obra seja iniciada sem que sejam plenamente atendidos os requisitos previstos no disposto do artigo 6 da Lei 8.666, de 93. Tal artigo, em seus incisos 9º e 10º, determinam que, para se iniciar uma obra, exista projeto básico que estabeleça conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto de licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento. Para sintetizar e não demorar, senhor presidente, o objetivo é impor que nenhuma obra possa se realizar sem o projeto básico, o projeto que garantirá o preço final da obra. Porque o que se faz no Brasil é iniciar obras sem esse projeto, que é o DNA da obra, como disse um especialista esta semana a semana passada na Comissão de Educação. É exatamente com esse artifício que superfaturou-se, por exemplo, o contorno norte de Maringá, que foi um monumental superfaturamento na execução de 17 quilômetros, 412 milhões de reais. Aqui, quantos aditivos foram concedidos lá? E quantos aditivos foram concedidos aqui na construção desse estádio de Brasília? Ao que sei, mais de 40. O último de mais de 300 milhões de reais. Um aditivo de mais de 300 milhões de reais. O objetivo desse projeto é evitar exatamente isso. Que a malandragem na construção de obras públicas estabeleça a rotina dos aditivos, aumentando os preços infinitamente para que uma obra, ao se concluir e inaugurar, tenha um custo muito além daquilo que foi projetado inicialmente. A obra de Brasília foi projetada para 700 milhões de reais. Já não era pouco. O estádio da Juventus, na Itália, que é um belíssimo estádio de futebol, não custou mais de 250 milhões. Portanto, o preço inicial projetado de 700 bilhões já era um preço excepcional. No entanto, o que se prevê agora são 2 bilhões de reais, com o acréscimo desse aditivo de mais de 300 milhões de reais a menos de 100 dias para o início da Copa do Mundo. Portanto, esse projeto que está sendo encaminhado hoje à mesa do Senado Federal tem por objetivo impor rigor maior para que uma obra só possa ser iniciada com a existência desse projeto básico que garantirá a manutenção dos valores previstos no início da execução da obra, impedindo, portanto, esse esbanjamento, esse desperdício, esse assalto com o superfaturamento que vai se tornando no Brasil regra, fazendo do nosso país o paraíso do superfaturamento. Muito obrigado, senhor presidente. Eu agradeço sinceramente a gentileza de Vossa Excelência.